Querida igreja, graça e paz. Meu desejo é que você seja abençoado nesta noite com mais esta ministração, dessa porção da Palavra de Deus que hoje traremos ao seu coração. Peço a você que abra sua Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Vou que hoje continuar a nossa pregação dentro daquele famoso texto, daquele famoso diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Hoje estaremos com os versículos 27, 28, 29 e 30 e em seguida versículos 39, 40, 41 e 42. Então, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 27. Diz assim o texto sagrado: Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu canto, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Versículos 39 agora. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Talvez você pode estar se perguntando por que eu saltei aqui os versículos 31 ao 38. Estes eu vou comentar em uma próxima ministração, ok? Então vamos partir aqui do versículo 27, que diz: Naquele momento, ou seja, que momento é este? O momento que, depois de Jesus, depois de Jesus ter feito aquela longa viagem da Judéia até em direção à Galiléia, ele passa por Samaria, senta-se no poço de Jacó, cansado ali daquela viagem, para descansar um pouco então. E enquanto ele está ali descansando, seus discípulos vão buscar alimento na cidade mais próxima. E ele se depara, ele se encontra com uma mulher que vinha buscar água, uma mulher samaritana. E naquele encontro que eles tiveram, Jesus expôs para ele as suas maravilhas, expôs para ele quem ele era. Numa das raras exceções que nós temos nas Escrituras Sagradas, Jesus se mostra aqui para uma mulher samaritana quem ele é, o Messias, conforme diz o versículo 26. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então este é o momento do versículo 27. Chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Ou seja, quando os discípulos chegaram, a admiração de fato foi muito grande. Pois Jesus, um judeu, estava falando com uma mulher. Falar com uma mulher judia já era estranho dentro da cultura judaica, que dirá falar com uma mulher e uma mulher samaritana. Então o espanto foi tal. O espanto foi tal que eles se emudeceram. A surpresa foi tão grande que eles se emudeceram, ficaram sem saber o que dizer. Naquele momento, uns com os outros, olhando para aquela cena, Jesus conversando com a mulher samaritana. Ao ponto que eles nem conseguiram interrogar aquela mulher, perguntar àquela mulher o que ela estava querendo com o seu mestre, e também não tiveram coragem de perguntar para Jesus o que Jesus estava conversando com ela. Como assim, Jesus? O que o Senhor está de conversa com essa mulher? Eles ficaram emudecidos. Emudecidos tanto, surpresos tanto, pelo fato histórico de tudo aquilo que está acontecendo, mas também, com certeza, eles sabiam que se Jesus estava conversando com aquela mulher,
é porque Jesus não faz nada em vão. Se Jesus estava conversando com aquela mulher, é porque algo especial estava acontecendo ali. Algo de interesse do reino de Deus estava acontecendo ali. Então eles não se atreveram em questionar nem a mulher e nem Jesus o porquê daquela cena. Já a mulher, diz o versículo 28, que deixou o seu canto. O deixar o canto aqui pode ser uma analogia como renúncia, Pois aquela mulher foi buscar exatamente o que ela estava precisando de mais urgente para a sua necessidade física, que é água. E após o encontro com Jesus, após Jesus ter se revelado quem ele era para aquela mulher, o Messias, o Cristo, a quem eles tanto esperavam, aquela mulher entusiasmada com essa notícia, preenchido seu coração com esse amor, com esse Cristo, com esse Deus, ela deixa ali, ela renuncia ali todos os seus bens naquele momento, renuncia tudo e deixa ali para trás e vai à sua cidade. Ou seja, é uma mensagem para nós, que o encontro que nós temos com Jesus faz com que nós renunciemos à nossa vida e nos entreguemos completamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ela deixa o seu canto e vai à cidade, e para dizer ao povo o que ela tinha encontrado. Ou seja, o fato daquela mulher ter ido à cidade e dizer, e trazer uma mensagem ao povo, já é também algo inusitado, porque aquela mulher tinha ido ao poço, Nós passamos por essa passagem em umas mensagens atrás. Ela vai no poço num horário não comum, que o horário comum era de manhã, ela vai por cerca de meio-dia, ou seja, para não estar perto, para não conversar. E agora, daquela mulher, uma anônima, uma segregada da sociedade, uma que não tem muitos contatos com a sociedade, com o seu povo, dentro da sua aldeia. Agora ela abertamente, ela se vai. Abertamente ela se torna conhecida para aquele povo, porque ela tem algo a dizer agora para aquele povo. E ela diz, no versículo 29, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Imagine a cena, aquela mulher, uma mulher que talvez possa ser uma prostituta, uma mulher que talvez possa ter uma história não muito agradável diante da sua vizinhança, aquela mulher que já tivera 5 maridos e que agora estava com o 6º, ela chega para aquela comunidade, chega para a sua vizinhança e diz, gente, pessoal, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Talvez a reação daquela comunidade poderia ser assim, mas como assim? Outro homem? Você já teve 5 maridos e está com o 6º, você está nos convidando para ver o 7º homem da sua vida? Mas eu não imagino que tenha sido essa a reação daquela cidade. A reação daquelas pessoas que a ouviram testemunhar. Porque ela disse assim, ele me disse tudo o que eu já fiz, e o que ela fez, já tinha feito, com certeza não eram coisas muito boas. Daquela mulher, ela expõe mesmo o seu pecado, ela abre de fato o seu coração, Ela reconhece aquilo que é para ser transformada por Cristo. Tanto é que ela termina o versículo dizendo, não seria ele por acaso o Cristo? Este testemunho dessa mulher impactou aquele povo. Impactou aquele povo de maneira tal que no versículo 30 diz assim, então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. O poder do testemunho dessa mulher, a forma como que essa mulher se apresentou ali na sua cidade, onde ela estava, foi de uma maneira que eu não consigo narrar para vocês. Foi de uma maneira que a gente tem dificuldade de imaginar o poder do testemunho que ela deu. Ou seja, quando de fato somos transformados por Cristo, quando de fato renunciamos a nossa vida para servir, para seguir a Cristo, as pessoas veem a verdade. Ou seja, aquelas pessoas não questionaram ela, aparentemente, por ela querer apresentar um novo homem que ela tinha conhecido. Ela falou
coisas além do que ela já tinha falado a respeito dos outros relacionamentos que elas tiveram. Ela falou de um relacionamento agora inovador. Ela falou de um relacionamento agora transformador. De um relacionamento agora que de fato é uma conversão. É um arrependimento, de modo que aquelas pessoas que já sabiam da fama daquela mulher, de modo que aquelas pessoas, suas vizinhanças, seus amigos, os seus colegas que sejam, sua família, eles foram atraídos pelo testemunho daquela mulher. Eles foram uma mulher que provavelmente não tinha crédito na cidade. Uma mulher provavelmente que era vista com desdém dentro daquela comunidade. As pessoas ouviram aquela mulher. Ouviram aquela mulher porque aquela mulher estava cheia de Cristo. Ela estava cheia de Deus e isso brilhou, isso raiou na sua vida. Os seus olhos brilharam e as pessoas não puderam se ofuscar. As pessoas não puderam desmentir o testemunho daquela mulher porque era uma coisa radiante. Eu imagino que era uma coisa impactante, que atraísse sim de fato a aproximação daqueles que a ouviram. E o versículo 39, que a gente saltou aqui do versículo 30 para o 39, atesta isto que eu acabo de dizer. Quando diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Veja bem, queridos, uma mulher que não tinha crédito. É aí que a gente deveria refletir um pouco mais, de onde vem as piores pessoas, dentro da nossa concepção, dentro do nosso julgamento humano. Uma pessoa que às vezes você não dá nada por ela, como diz as Escrituras, Paulo disse isso em Romanos, aonde abundou o pecado, aquela mulher cheia de pecado, aquela mulher transbordante de pecado, aquela mulher desdenhada pela sociedade, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquela mulher foi transformada e o seu testemunho, o poder do testemunho que ela deu, impactou os samaritanos daquela cidade, que disseram, está escrito aqui, testemunhado nas Escrituras, no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Ou seja, de fato, aquela mulher foi transformada por Jesus. Aquela mulher estava cheia de Deus. Aquela mulher, ela não se inibiu ao falar do seu testemunho. Veja bem, eu quero que você frise nessa parte do versículo 39. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Veja bem, queridos. Imagine se eu te conhecesse perfeitamente. Imagine se sua vida passasse por mim como se fosse numa casa do Big Brother. Imagine se eu soubesse cada passo que você desse e eu expusesse a sua vida. Talvez você se sentiria vergonha, talvez você se sentiria magoado por eu estar falando sobre a sua vida. Porque geralmente a gente se sente assim por causa das más coisas que nós fazemos. E aquela mulher dá um testemunho, ela expõe exatamente sobre aquilo que Jesus tinha dito. O que Jesus já tinha dito? Está escrito lá na Bíblia. Você já teve 5 maridos, agora tem o 6º. Ou seja, isso está errado, isso é pecado. Você não pode continuar nessa vida. Você precisa ser transformada. E ela contou aquilo, queridos. Para ela contar aquilo, é porque ela estava aliviada deste peso. Ela tinha tirado esse peso do pecado, da culpa, dessa vida de luxúria, dessa vida de pecado que ela se encontrava. Ela tirou esse peso, toda essa cobrança por ética e por moral, ela entregou aos pés de Jesus. Jesus pegou toda aquela carga, ele repassou o amor, ele repassou os seus mandamentos, ele repassou o amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Aquela mulher não se intimidou de contar isso. Ela expôs isso porque agora ela estava aliviada. Ela expôs isso porque agora ela tinha com quem recorrer. Ela tinha um advogado para ela. Por isso ela não mais temeu. E é muito interessante, é muito bonito, porque no versículo 40 vai dizer que quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Imagine
Imagine os samaritanos chegando até Jesus lá no poço, né? Seus discípulos já tinham voltado com a comida. Os samaritanos lá no poço, vendo Jesus sentado ali com seus discípulos, talvez comendo agora, talvez bebendo uma água, se alimentando, se recuperando da viagem, e aqueles samaritanos vendo aquela cena. Vendo aquela cena, queridos, já crentes, quando eles chegaram para conversar com Jesus, eles já tinham crido, diz o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, eles já tinham sido transformados pelo impacto do testemunho daquela mulher. Então eles já chegaram ali com Jesus crendo que ele, aquele homem ali, era o Messias esperado. Era quem poderia dar a salvação que eles tanto ansiavam. E o versículo 41 segue dizendo assim: muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Ou seja, Jesus resolveu ficar mais 2 dias com eles, naquela cidade. Veja bem, um samaritano convidando Jesus, um mestre judeu, para estar com eles. Ou seja, com certeza nos mostra aqui que Jesus já tinha ganhado a confiança daquelas pessoas. Jesus já tinha transmitido para eles a palavra da verdade, a palavra da lei, a palavra de Moisés, a Torá, a quem tantos os samaritanos admiravam como escritura sagrada. E Jesus estando com eles ali mais 2 dias, diz o texto bíblico que muitos outros creram nele. Agora por causa de quem? O primeiro grupo foi convertido no testemunho que a mulher deu sobre Jesus, a respeito da transformação que ela havia recebido. Agora, aquelas outras pessoas, elas foram transformadas com a palavra do próprio Jesus. O próprio Jesus agora prega para eles, e eles se convertem. Muitos outros creram. Imagina a quantidade de samaritanos, a quantidade de pessoas que se converteram ao longo daqueles 2 dias. No primeiro testemunho que aquela mulher deu de Jesus a respeito da transformação que receberam. Ou seja, uma cidade está se curvando aos pés de Jesus pelo testemunho daquela mulher, pela palavra do próprio Cristo a eles. E aquela mulher estava acompanhando tudo aquilo ali, porque o versículo 42 diz assim: e diziam à mulher, quem dizia aqui? Os moradores de Samaria diziam para a mulher agora, após receber Jesus, após ouvir o próprio Jesus dizendo, eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você nos falou o motivo da nossa crença. Não. Nós agora cremos porque ouvimos e sabemos, ouvimos da parte dele e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, é interessante nós refletirmos aqui porque, de fato, você pode ter se convertido ao ouvir a pregação do Evangelho. Seja lá na sua igreja, seja por um amigo, seja por um pastor, seja por vendo uma mensagem neste momento de reclusão social. Você está vendo várias mensagens pelo canal de YouTube, enfim, redes sociais. Você que talvez tenha se convertido há muito tempo ouvindo uma pregação, é importante nós nos converter, é importante nós ouvirmos o Evangelho que nos transforma e que nos faz converter. Mas o versículo nos chama a atenção porque ele diz assim: não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos o próprio Jesus e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, o versículo aqui nos convida a ter uma experiência pessoal com Jesus. É importante sim ouvir a pregação, o testemunho de alguém a respeito de Jesus, mas é mais importante ainda você ter uma experiência pessoal com Jesus. É importante ouvir o pastor te falar de Jesus, mas o mais importante é você ouvir o próprio Jesus te falar sobre a sua pessoa ao seu coração. Você ter uma experiência pessoal com Ele, para você não seguir no Evangelho pelo testemunho de outras pessoas, mas você ter a sua própria história para contar no seu relacionamento com Jesus. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você precisa conhecer, você precisa ter essa experiência pessoal. Ou seja, tudo que aquela mulher falou, de fato, como está dito lá no versículo 26,
Quando Jesus diz para ela, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, essa mulher realmente recebeu o Messias no seu coração. E agora, o que atesta isso é o versículo 42. E sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Foi este Jesus que ela transmitiu no seu testemunho quando ela voltou para a sua cidade para contar a respeito daquele homem que ela tinha conhecido ali no poço de Jacó. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, amiga que nos ouve aqui neste momento, Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo faça transbordar a sua graça, a sua bênção sobre a sua vida. Assim como essa mulher, testemunhe a respeito do que você recebeu de Jesus. Testemunhe a respeito da sua experiência pessoal com Jesus. E principalmente, queridos, dê um testemunho vivo, como essa mulher deu a respeito de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.